bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Oi, Paula. Tá me ouvindo bem, Paula? Vou tomar um golinho d'água. Olha só, gente, eu tô com muita dificuldade, tive muita dificuldade para entrar, por isso que atrasei tanto. Obrigada, Kelly. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer a live, não sei o que tá acontecendo aqui. Tá difícil de fazer live, né? Mas a gente vai rezando, vai fazendo o que tem que fazer. Se der, a gente faz até o final, se não der, a gente faz até onde der pra fazer. Vamos começar a rezar, porque foi bem difícil de começar, de conseguir entrar. Não tava nem conseguindo entrar. Eu trazei bastante, né? Mas realmente tava difícil. Vamos rezar então, meu povo? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, pelo chamado à oração. Obrigada, Senhor, pelo chamado à santidade, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas, nas nossas histórias. Obrigada, Senhor. Nós somos gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que nos alcança, Senhor. Todas as Tuas bênçãos na nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela força que Tu nos dá nos momentos de dificuldade, pelo Teu auxílio, pela intimidade contigo, pela força da oração, a oração que nos levanta. Obrigada, Senhor, nós somos gratas. Somos gratas, Senhor, pela nossa história que nos trouxe até aqui. Obrigada, Senhor. Queremos clamar e pedir, Senhor, nessa manhã, que o Teu preciosíssimo sangue venha sobre nós, nos cobrindo os nossos pensamentos, cobrindo a nossa mente. Cobre-nos, Senhor, com Teu sangue precioso. Vai purificando, Senhor, tudo que passa pela nossa cabeça. Cobre nosso corpo por inteiro, Senhor, nosso coração, nossas emoções. Cobre, Senhor, com Teu sangue a nossa casa, todo o ambiente da nossa casa. Cobre com Teu sangue, Senhor, os nossos familiares. Você pode dizer o nome de cada uma das pessoas que você ama, dos seus familiares, aqueles que moram com você, aqueles que moram na sua casa. Vai entregando agora para o Senhor, nominalmente. Os filhos, de repente, que já são adultos, os netos, vai colocando agora debaixo da proteção do sangue de Jesus todas as pessoas que você ama. Cobre com Teu sangue, Senhor, nós Te pedimos, livre de todos os males e perigos físicos e espirituais. Cobre, Senhor, com Teu sangue nossos ambientes de trabalho. Cobre com Teu sangue, Senhor, ferramentas, objetos de trabalho, ambientes de trabalho. Cobre, Senhor, com Teu sangue as estradas e ruas que nós vamos andar no dia de hoje, nós e nossos familiares, aqueles que amamos. Cobre com Teu sangue, Senhor, todos os meios de transporte que nós vamos usar, as escolas, as creches dos nossos filhos, dos netos. Cobre com Teu sangue, Senhor, todas as áreas das nossas vidas agora que necessitam de proteção, Senhor, que necessitam de socorro. Cobre com Teu sangue, Senhor, toda a nossa vida. Nós colocamos agora, escondemos toda a nossa vida debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Pedimos que o Teu sangue seja para nós cobertura e proteção, livramento contra todos os males e perigos. Queremos rezar a consagração do nosso dia ao Senhor, entregando tudo que nós vamos viver ao Senhor Jesus. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dignai-vos dirigir e santificar, mandar e governar os nossos corações e os nossos corpos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, segundo a vossa lei, no cumprimento dos vossos mandamentos, a fim de que aqui e eternamente, com o vosso auxílio, mereçamos alcançar a salvação e a liberdade, ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós clamamos, Senhor, neste dia, o Teu socorro, a Tua graça sobre nós, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, vem
com a tua graça, Espírito Santo, nos governar, nos guiar, dominar nosso temperamento, dominar as nossas teimosias, o nosso temperamento. Vem, Espírito Santo, governar as nossas palavras. Vem, Espírito Santo, governar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Vem, Espírito Santo, filtrar nessa hora os nossos pensamentos, tudo aquilo que na nossa mente, toda a nossa mentalidade, no nosso raciocínio que não está de acordo com o Evangelho do Senhor. Vem trazendo revelação, vem queimando, vem dissipando, vem trazendo a verdade, Espírito Santo. Nós clamamos nessa manhã a verdade, a luz da verdade, a luz da palavra do Senhor sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que a graça do Espírito Santo venha nos trazer toda a revelação para a nossa salvação, para o socorro da nossa alma, para o socorro das realidades que nós temos vivido. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre todas aquelas pessoas que nós amamos. Vem, Espírito Santo. Vem sobre os nossos familiares, vem trazer a luz da verdade. Vem, Espírito Santo. Vem trazer a revelação do Evangelho. Vem, Espírito Santo, quebrando toda dureza em nós e nas pessoas que nós amamos, naqueles que nós oramos, naqueles que nós rezamos. Toda dureza, toda resistência, toda rebeldia à palavra do Senhor. Vem, Espírito Santo, trazendo o equilíbrio às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, trazendo obediência, desejo de obediência à palavra do Senhor, a uma vida reta, de santidade, de conversão aos nossos corações, aos corações daqueles que nós rezamos, daqueles que nós amamos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós clamamos o teu socorro, vem, Espírito Santo. Meu olho começou a lacrimejar. Nós clamamos, vem, Espírito Santo, sobre todos os nossos. Uma coisa que a gente sempre pode pedir, e que já desde a última live eu sinto muito da gente rezar, quando a gente for fazer oração de intercessão, é pedir o Espírito Santo, né, sobre as pessoas que nós temos orado, sobre as pessoas que nós amamos, aqueles que a gente tem pedido a conversão, né? Às vezes as pessoas que nós amamos, os nossos familiares, às vezes um filho, né, um sobrinho, o marido, alguém que você ora, né, é muito resistente à palavra de Deus, né? A gente deve pedir o Espírito Santo sobre todos, né? A palavra de Deus diz que quando o Senhor envia o seu Espírito, né, tudo é criado, o Senhor renova a face da terra, né? O Espírito Santo, a graça do Espírito Santo nos muda, nos transforma e muda e transforma aqueles que nós oramos. Então, se tem alguma resistência, né? Às vezes as pessoas que a gente ama, né? Às vezes é a gente mesmo, né? A gente sempre começa rezando por nós mesmos, né? Para que as resistências do nosso coração, da nossa mentalidade caiam, né? Diante do Evangelho, diante da palavra do Senhor, né? E a gente precisa da graça do Espírito Santo para aceitar, para entender, para desejar viver, para viver a palavra do Senhor. Nós precisamos da graça do Espírito Santo, é Ele que nos dá força, é Ele que nos faz testemunhas de Cristo. Então a gente precisa, e da mesma forma que a gente pede por nós mesmas, né, a gente pode pedir pelos nossos. Então assim, às vezes a gente quer convencer as pessoas a buscar o Senhor, a ir na igreja, a tomar uma decisão correta na força da nossa palavra, na força das nossas palavras, daquilo que a gente quer convencer. Não é assim que funciona. Quem convence é o Espírito Santo. Então, é muito mais lucro para nós fechar nossa boquinha das nossas palavras e deixar que o Espírito Santo faça. Então, a gente vai clamar, a gente vai rezar, a gente vai pedir. Eu lembro uma vez que eu era adolescente, que eu tava assim, muito rebeladinha, assim, sabe? Tava muito querendo fazer umas coisas que não era de Deus, tava muito assim, querendo dar umas pisadinhas aí pelo mundo, né? E a minha mãe, lembro da minha mãe rezar por mim, óbvio, né? A minha mãe rezando muito por mim, assim, pedindo. E essa oração de pedir o Espírito Santo eu já falei, né? Minha mãe sempre rezou, sempre pediu, né? Pelo Espírito Santo. E aí eu lembro que um dia, quando eu tava assim, bem numa fase bem dificilzinha, assim, bem rebeldezinha, sabe?
a minha mãe tinha me proibido de ver uma amiga, assim. E eu desobedeci a minha mãe, eu tava indo pra casa dessa amiga. Quando eu tava no caminho, indo pra casa dessa amiga, 2 senhoras me pararam na rua, né? 2 senhoras de saia comprida e coque na cabeça, sabe? 2 senhoras evangélicas me pararam na rua. E uma delas muito, assim, muito cheia de autoridade, sabe? Ela me olhou e disse assim: tu é uma escolhida de Deus. O que que tu tá fazendo de errado? Por que que tu tá fazendo coisa errada? Tu não sabe o plano que Deus tem pra tua vida? Ela me largou assim, no meio, rachando. Eu olhei pra ela, cheguei assim, meio que, sabe, parei assim, fiquei olhando. Nós assim, eu tava indo num sentido e ela vindo no outro, tá? Cada um num sentido. Ela parou, me olhou e falou aquilo, né? E aí eu parei, tomei um susto assim, né? E eu bem sanguínea que sou, né? Pra dar conversa pra alguém. Parei na rua e comecei a conversar com as senhoras. Elas eram uma duplinha, né? E a dupla dela ficou meio assustada com a atitude que ela tomou. E eu disse: eu sou uma escolhida de Deus. Ela: então por que tu tá fazendo coisa errada? Tu não sabe o caminho que Deus tem pra ti? E ela começou a falar várias coisas ali muito inspiradas pelo Espírito Santo. E aí eu voltei, né? E eu tenho certeza que foi a oração da minha mãe, que de uma maneira muito particular usou uma pessoa que estava passando na rua. Gente, meu olho tá ardendo, minha garganta tá coçando hoje, tá uma tragédia esse negócio. E aí, vejam só, não foi a única vez, né? Em outros momentos da minha vida, algumas pessoas atravessaram o meu caminho, né? E falaram de Deus pra mim, ou me falaram uma palavra, né? Que foi tão maravilhosa e que me fez reorientar. E eu sei que foi a oração, que era a oração que a minha mãe estava fazendo por mim. E que aquilo que a força do limite da minha mãe já não dava mais conta, aquilo que a força das palavras da minha mãe não dava mais conta, a força da oração da minha mãe dava conta. E não só eu vivi na minha pele, posso dizer isso, eu poderia contar tantas histórias pra vocês, porque eu sou meio teimosinha, né? Minha mãe teve que rezar bastante. Não só eu posso contar na minha vida daquilo que Deus fez em mim, das vezes que Deus atravessou o meu caminho, das inúmeras situações que eu vivi de intervenção de Deus, do Espírito Santo, falar comigo de maneiras muito ímpares. Como eu poderia testemunhar aqui para vocês das vezes que eu intercedi por alguém, né? Que eu vi que as minhas palavras não eram suficientes, que na força das minhas palavras, na força da minha tentativa, da minha, como é que a gente fala? Persuasão, não ia dar conta, né? Tem coisas que a gente não consegue, que a gente não alcança. A linguagem do nosso coração, a linguagem que nos convence, só o Espírito Santo tem. Só Ele sabe nos convencer. Só Ele sabe convencer o nosso marido. Só Ele sabe convencer os nossos filhos. Só Ele sabe convencer aquele adolescente rebelde, de repente, que você está rezando, né? Ele sabe a linguagem. Nós não conhecemos essa linguagem. Então, às vezes, eu lembro de algum problema com um professor de algum filho, algum problema em alguma situação, tanto com os meus filhos quanto com meu marido. Eu lembro muito quando eu namorava com o João, que o João também estava meio rebelado ainda, né? Em umas situações que a gente estava muito no ajuste, assim, de buscar a vontade de Deus. E eu sabia que as minhas palavras não davam conta. Eu lembro muito de um dia que eu estava muito decidida, inclusive que eu não aguentava mais. O João estava bem rebelado, assim, não queria mais viver castidade, estava assim, bem fora. E a gente passou... A gente namorava só no final de semana, porque ele morava em Porto Alegre ou em Capão. Então a gente se encontrava no final de semana, a gente brigava da sexta-feira até o domingo na hora dele ir embora, né? Porque eu queria fazer o que era certo, ele não estava muito convicto daquilo que ele queria fazer de certo, estava mais querendo pro errado. E a gente discutia muito, brigava muito. Só que Deus, eu sabia, né, que eu tinha que me manter firme na santidade e que eu tinha que orar e era direcionada por Deus. E aí eu lembro que chegou um dia assim, que ele falou tanta coisa que eu simplesmente fiquei quieta e eu pensei no meu coração assim, chegou, acabou, né? Vou terminar esse namoro, porque eu não aguento mais esse guri me atormentando meus pensamentos, não vou mais falar. E tomei assim uma decisão mesmo no íntimo do meu coração, que eu já não ia mais insistir ali, sabe? Mesmo conhecendo a vontade de Deus pra nossa vida, né? E tudo mais.
E aí eu lembro que eu decidi isso no íntimo do meu coração. Só que eu tinha tomado um conselho de uma mulher muito sábia um dia, que ela disse assim: Jéssica, nunca toma a iniciativa de terminar, porque Deus te colocou aqui o teu lugar, né? Nesse namoro, né? Então, ora e seja fiel a Deus. Primeiro a santidade e oração, né? Ok. E aí naquele dia, então eu sustentava muito por esse conselho, que eu sabia que era um conselho do Senhor, eu sabia que Deus me queria ali, né? E que eu tinha que ser santa e orar. Deus tinha um propósito para a vida daquele homem, né? E tem, né? E aí, olha só, eu desisti, eu disse, eu não quero mais, chega. Eu lembro que eu fiquei totalmente em silêncio, assim. A gente não tinha carro na época, a gente caminhava muito. A gente tava caminhando da casa dele pra minha casa, e ele falando, e ele pensou que ele tinha me convencido dos argumentos dele, e eu tava só pensando, acabou. Eu só fiquei quieta, porque tipo assim, acabou, não quero mais. E eu lembro que eu entrei dentro de casa, que eu cheguei na frente do portão. Eu pensei, eu vou terminar com isso agora. Só que daí a minha avó chegou, tal, não sei o que. Eu pensei, vou primeiro tomar um banho, pensar, organizar meus pensamentos, e depois termina. A gente entrou dentro de casa e eu fui tomar banho. Eu fui tomar banho e fui, Senhor, agora é contigo. Fui pedindo a graça do Espírito Santo pra me guiar ali e tudo. Saí do banho e disse, vamos conversar. Ele disse, só um pouquinho. E ele tava vendo, a minha mãe chegou em casa e colocou na Canção Nova. Eu não lembro se ela botou, na época, uma fita cassete da Canção Nova, se foi um DVD, se foi na Canção Nova mesmo. Eu sei que era um testemunho do Ricardo Sá, se eu não me engano. E aí, o João tava muito compenetrado assistindo aquilo. E eu tava aqui, organizando minha cabeça, pensando como que eu faço, como que eu termino, o Espírito Santo me guia e tal. E tava... E o João parado assim, assistindo aquilo. Eu sentei do lado dele, comecei a assistir. Terminou, ele disse, eu quero falar contigo. Eu, tá bom, vamos conversar, eu também quero falar contigo. E aí, quando a gente foi conversar, ele disse, eu entendi. Agora eu entendi a castidade, eu entendi o que tu me disse. Eu entendi, eu quero viver. Eu disse, como que tu entendeu? Dele, não, pelo que o Ricardo Sá tava falando. E aí ele me deu todo o contexto e, gente, a pregação não era sobre castidade. Ricardo Sá estava falando da cruz, do sofrimento dele e da esposa, na depressão da esposa, na doença da esposa, tudo que eles viveram e tal. Era um testemunho completamente diferente e aleatório. Eu nunca abordaria para o João a castidade por aquele viés. Jamais. Eu não tinha essa capacidade. Tanto que não o fiz. Mas Deus, que conhecia o coração, que conhece o coração do meu marido e que conhecia os desígnios dele para minha família e para os meus filhos e sabia que não queria o fim do nosso relacionamento, mas nos dar um casamento e uma família feliz, e que via a intenção reta no meu coração e via que eu não tinha mais palavras, eu não tinha mais o que fazer. Eu tava rezando e fiquei quieta. E aí, e a gente é tão imaturo quando é novo, né? E Deus convenceu ele nos argumentos que ele entendia. Eu fiquei tão chocada. Eu pensei, era isso? Nunca nem... Gente, assim, coisa antiga isso aqui que eu tô falando, né? Nem pensava em falar isso, mas falo isso pra vocês para que a gente tenha em mente que nós não temos palavras para convencer. Mas nós pedimos o Espírito Santo e o Espírito Santo convence. Às vezes, os argumentos que a gente usa, as palavras que a gente usa, a forma como a gente fala, trazem maior resistência às pessoas que nós amamos do que convencimento da verdade. Às vezes a gente age de uma maneira que, inclusive, o outro se sente... Eu lembro muito, em relação ao João, que eu falava de uma maneira que ele se sentia acusado e não amado. Toda vez que eu trazia... E não era a minha intenção acusar ele. Eu queria mostrar pra ele a verdade. Eu queria mostrar pra ele os benefícios de uma vida em Deus. Mas eu não sabia fazer isso de uma maneira correta. Eu não sabia como. Tanto que quanto mais silêncio eu fiz e mais eu rezei, mais ele mudou. Mudou ao ponto de ser, né, um rapaz que tava ali numa vida super mundana, né, tocando numa banda bem... Ah, senhora, tanta coisa errada que tava fazendo naquela época.
E Deus foi mudando os conceitos do João. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, o João dizia assim pra mim, antes de casar a gente tem que fazer uma experiência, né? Eu disse, oi? Como? Como assim? A gente já tava namorando lá pelas tantas. Ele disse, não, tem que fazer uma experiência, porque como é que a gente vai ter certeza? E eu, né, que banda é experiência, meu filho? Experiência é namorar comigo, noivar, e essa é a experiência. E não tem test drive. Não, mas não é bem assim. Gente, olha o tanto de coisa que Deus mudou. O tanto que Deus fez. O tanto que Deus fez. O tanto depois que eu vi o meu marido, antes de marido, noivo ainda, né? Testemunhando essa graça e trazendo esse testemunho. João, quem já viu meu marido pregando, né? É uma grande bênção, né? Pregador exímio da palavra. Um homem com coração rendido a Deus. Só que eu lembro também que teve momentos... Nossa, eu nunca não planejei falar nada disso, mas eu vou falar ainda porque eu ainda sinto que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Teve um momento da nossa vida quando o João estava mais rebelde, muito rebelde aos mandamentos. Para vocês terem uma noção, eu tô falando isso porque ele prega, né, Rodrigo? Ele prega muito bem. Eu tô falando isso porque o João já testemunhou isso, nós já testemunhamos muitas vezes. Eu jamais ia vir aqui expor o meu marido, né? Ou algum defeito do passado dele, se não fosse uma coisa muito bem resolvida, já muito bem testemunhada, né, gente? Mas eu lembro uma vez, a gente dá muita risada disso até hoje, que ele dizia pra mim que os mandamentos iam mudar. Porque a Bíblia não fazia mais sentido no tempo que a gente vive hoje, né? Por que eu tô falando isso? Pra dizer pra vocês o quanto que Deus muda uma pessoa. Mais pela nossa oração e pelo nosso testemunho do que pelas nossas palavras. E eu lembro uma vez que ele tava muito rebelde, muito mesmo. E eu tava sofrendo muito. E só que eu quero dizer assim pra vocês, que eu sabia que era ali, né? Eu sabia que aquele ali era o meu lugar. Eu tinha certeza disso, né? Por muito menos, eu já disse pra outras pessoas às vezes terminarem um namoro, né? Mas eu sabia que ali era o meu lugar. Eu sabia e hoje eu atesto que aqui é o meu lugar, né? Então, dito isso, eu lembro de um dia que ele estava muito resistente. E eu fui rezar e ele me deixou na igreja e saiu da igreja, assim, né? Não ficou comigo. E eu lembro que eu cheguei assim, nossa, com meu coração destruído, ele me falou tantas coisas ruins, tantas coisas horríveis, assim. E aí, quando eu entrei pra rezar, que eu cheguei pra rezar, eu tive uma... A gente foi rezar um rosário. A gente fez um cerco de rosários. Foram várias noites de rosário, eu e alguns amigos da juventude, a gente tem disso, né? Era bem tarde, a gente rezava, assim, nem sei que hora que era, mas era bem tarde da noite. E aí, eu fui rezar e eu via Jesus me dizendo assim, o coração dele tá nas minhas mãos. E eu pensei, aquele coração duro, resistente à tua palavra, teimoso, me falou todo aqueles desaforos, e tu vem me dizer, Deus, que o coração dele tá na tua mão. Então tem que ter muita fé. Senhor, eu não sei mais se eu tenho. E aí, eu lembro que eu tava ali rezando meu rosário, entregando pra Nossa Senhora, meio chorando, meio rezando, meio engolindo o choro, meio brigando com Deus, duvidando que o coração do João tava nas mãos do Senhor. Quando veio um amigo, olhou pra mim e disse assim, Jéssica, eu tô com uma palavra no coração e tá muito forte, e eu tava resistindo pra te falar, mas eu sinto que eu tenho que te falar. Eu via o coração do João nas mãos de Deus. Opa! E ali eu comecei, ok, então tá nas mãos de Deus. O coração dele tá nas mãos de Deus? Tá nas mãos de Deus. Eu não vou mais resistir contra Deus. Porque, sabe, gente, às vezes quando a gente tá intercedendo por alguém, quando a gente tá rezando por alguém, a gente começa, a gente mesma, porque não vê a mudança na pessoa, a resistir a Deus e acha que a gente tem que convencer a pessoa a fazer do nosso jeito. A gente olha para uma circunstância que a gente não tá vendo a ação de Deus e a gente pensa, tenho que ajudar a Deus, tenho que fazer algo, né? Quando o nosso papel, o nosso único papel é interceder e buscar a santidade. Eu vou fazer o que é certo. Isso para mim é inegociável, né? Aquilo que a gente tem que viver de santidade, do que é certo, é inegociável. O que é certo e a gente não negocia. E eu vou orar. E eu vou saber que as palavras que saem da minha boca, que têm maior eficácia
para convencer qualquer pessoa da verdade são as palavras que eu gasto no momento de oração, não as que eu gasto tentando convencer alguém. Às vezes, e muitas vezes, as pessoas que nós amamos serão convencidas pela nossa oração, pelo nosso testemunho, não pelas nossas palavras. Às vezes Deus vai usar terceiros, Deus vai usar uma pregação, Deus vai usar uma pessoa que passa na rua, Deus vai usar uma outra pessoa, uma outra situação, uma outra circunstância para convencer aqueles que nós estamos orando, que nós amamos da verdade. É a nossa oração que move a conversão. É a nossa oração, não a força das nossas palavras. Se você tem orado por alguém, e hoje mais do que nunca, né? Nós temos toda uma estrutura social de resistência, de raiva, de rebeldia, né? Até de não só de desacreditar, mas até de desdenhar da palavra de Deus e do Evangelho, né? Ser cristão a cada dia que passa tá mais difícil, né? Porque tudo que nós cremos, né, tem sido inclusive criminalizado, né? Tudo que nós acreditamos tem sido até mesmo criminalizado. E esse é o caminho, né? Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho do cristianismo. E aí é tão difícil que a gente pensa, preciso ajudar a Deus com as minhas palavras, preciso dar um jeito. Não são as nossas palavras que convencem. Que convence o coração daqueles que nós oramos é o Espírito Santo, é a graça de Deus, né? Há muitos planos no coração do homem, mas o que se realiza é a vontade de Deus. Quantas vezes a gente vê alguém que a gente ama planejando uma vida toda fora de Deus, planejando uma vida no erro, planejando uma vida em cima de alicerces de pecado, de vício, de dureza, né, de rebeldia à palavra de Deus, de dureza à palavra de Deus, hoje a gente tem assim uma raiva mesmo, né? A palavra de Deus, as pessoas têm raiva da palavra de Deus, e a gente vê alguém que a gente ama planejando e edificando a sua vida sobre essa raiva. O quanto dói nosso coração. E a gente tem que fazer da nossa dor, né, uma cruz que a gente carrega com amor e oração. Eu não vou me desesperar diante deste sofrimento, diante dessa rebeldia. Eu vou fazer o quê? Eu vou me apegar nas promessas de Deus. Na promessa de que Deus escuta a minha oração, de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou me apegar nas promessas de que se eu crer no Senhor Jesus, né, será salvo, a minha família será salva, será alcançada. Que a oração do justo tem grande eficácia. Que eu posso lutar no meu quarto de oração. Que a oração é uma luta e essa luta é eficaz. Eu vou olhando para a palavra de Deus e por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus, é por isso que nós nos fortalecemos, é por isso que nós buscamos a Deus, para a gente ser farol nesse mundo, para a gente ser farol para os nossos. E muitas vezes, escuta o que eu estou te falando, a luz que emana da gente não são as nossas palavras, são o nosso testemunho, a nossa oração. Essa de todas é a maior força que nós temos para atrair as pessoas que nós amamos para Cristo, para convencer os corações endurecidos. O nosso testemunho e a nossa oração. As nossas palavras não convencem. Quem convence é o Espírito Santo. Por mais duro que seja um coração, é claro, gente, é claro que eventualmente em um momento ou outro Deus pode usar das suas palavras, mas daí a gente tem que estar muito entregue a Deus, sabia? A gente tem que render o nosso coração a Deus para que Deus possa usar das nossas palavras, para que Deus possa usar daquilo que a gente fala para edificar o outro. Antes das nossas palavras edificarem, nosso testemunho, a nossa oração já tem que ter feito o trabalho. Para que em momentos ou outros, quantas vezes algumas intervenções, alguns momentos, né? Eu tava falando do João, né? Com o João, quando a gente namorava, era tão importante até hoje, né? No casamento. Às vezes são coisas que o Espírito Santo nos conduz, ajustes que nós precisamos fazer, pequenos ou grandes. É o Espírito Santo que tem que nos guiar. Por quê? Porque nós não sabemos como convencer o coração do outro a fazer o que é certo. Às vezes a gente não sabe nem o que é para fazer que é certo. Quanto mais indicar para outra pessoa o que ela tem que fazer. É por isso que nós oramos. E é por isso que nós podemos orar e pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, vem
Espírito Santo convence, Espírito Santo mostra a verdade, Espírito Santo ilumina para a verdade, Espírito Santo nos aproxima da maneira correta, né? Às vezes, quanto desentendimento entre o casal, quantos desentendimentos a gente já não consegue mais conversar de uma maneira, a gente só consegue colocar as nossas vontades, as nossas mágoas, os nossos desejos na frente. Às vezes é uma coisa muito ímpar, que você precisa de uma intervenção de Deus dentro do seu casamento, uma mudança de mentalidade que o outro precisa. Quantas vezes já conversei com mulheres, né? E quantas situações que a gente vê assim, de um marido que é displicente às vezes com dinheiro, displicente no seu trabalho, na sua profissão, não consegue fazer o que é certo, não sabe fazer o que é certo, não sabe lidar com dinheiro. Quanto se padece numa casa quando um homem é irresponsável com o dinheiro? Aí a gente quer convencer o homem com a palavra? Não vai convencer com palavras. Às vezes é uma mentalidade de uma vida toda, uma educação inteira que ele teve. Um jeito de educar os filhos, um jeito de se relacionar com os filhos, de se relacionar com as crianças. Um jeito duro. Às vezes a forma como enxerga a paternidade, a forma como enxerga a maternidade, a forma como entende que é a vida da pessoa que a gente mais ama é tão diferente da nossa. O que tem que pedir aí? A graça do Espírito Santo para vir alinhar, para vir nos alinhar, nos ensinar a conviver, mudar na nossa consciência, na nossa mentalidade aquilo que não tá de acordo. Às vezes pequenos ajustes mudam tantas coisas. E às vezes, gente, para que esses pequenos ajustes aconteçam, a gente não precisa falar nada. É a graça do Espírito Santo o nosso testemunho. E às vezes, depois que a gente reza muito, o Espírito Santo inspira num momento favorável, de um jeito favorável, você fala de um jeito que você nem esperava. E o ajuste acontece e a vida anda muito melhor. Mas é o Espírito Santo que nos conduziu na educação dos filhos, em todos os nossos relacionamentos. Em todos os nossos relacionamentos. Pela conversão daqueles que nós amamos, nós não temos palavras o suficiente. Nós não vamos convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Da mesma forma como o nosso coração só é convencido pelo Espírito Santo. Da mesma forma que os nossos erros, da mesma forma que os nossos comportamentos que precisam de transformação, quem nos mostra é o Espírito Santo. Quem nos convence é o Espírito Santo. Quantas vezes, de repente, seu marido, outra pessoa já mostrou, já falou pra você um comportamento, você é resistente, você diz não, isso é bobeira, isso é bobagem. E aí, tempos depois, o Espírito Santo toca o teu coração e tu percebe que tu estava sendo teimoso, que tu estava sendo resistente e que você estava errado mesmo. Mas no momento oportuno, no momento da graça, o Espírito Santo toca o teu coração e você começa a agir de maneira diferente. Então, que o Senhor nos dê essa graça da gente conseguir confiar em Deus. Você confia em Deus? Você acredita de verdade que Deus te ama? Que Deus quer o melhor para ti? E que às vezes os momentos de humilhação, de cruz, de dor, de resistência, de contrariedade da nossa vida também são manifestações do amor de Deus. E que Deus em tudo isso vai manifestar a sua graça. Que se a gente caminha pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com a gente. Não era o salmo desse domingo? A gente vai passar, a gente vai passar. A gente vai carregar a cruz. A gente vai às vezes deitar nessa cruz. A gente vai viver a morte. Com o Senhor nós provaremos da ressurreição, da graça. Agora eu preciso conhecer e confiar em Deus. Eu confio, Senhor, no teu amor, na tua misericórdia, que um bem maior vai sair desse mal que eu estou vivendo. Eu confio, Deus, que tu não vai me abandonar. Eu confio de verdade, Senhor, que no tempo oportuno tu vai trazer a graça para a conversão do meu marido, para a conversão do meu filho. No tempo oportuno, no tempo da graça. Tu vai fazer, Senhor, não sou eu. Tu vai fazer. E sabe, gente, todo este tempo que nós estamos orando pelos nossos, que nós estamos pedindo a graça pelos nossos, Deus vai nos mudando. A gente vai conseguindo também dar espaço, né? Na nossa confiança. Quando a gente confia em Deus, eu confio no Senhor, eu confio no amor de Deus, eu confio que Deus cuida de mim, eu confio que o Senhor está comigo, mesmo na cruz, mesmo nos caminhos de dificuldade. Quando a gente confia e a gente se coloca nessa posição de intercessor, de pedir que o Espírito Santo faça, de buscar a santificação,
e de confiar com esperança de que Deus cuida dos meus e de que eu só vou orar, vou jejuar, vou orar, vou buscar a santidade, não vou mais tentar convencer com as minhas palavras, vou deixar que o Espírito Santo convença. Neste lugar, Deus nos transforma de uma maneira extraordinária e nós vivemos momentos de intimidade com Deus muito grande. Nos momentos de cruz, nos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente se abandona, que a gente para de lutar contra Deus e começa a se colocar no nosso lugarzinho aqui mais embaixo, né? De confiar, de rezar, esperar que o Senhor faça no tempo dele. Deus muda a gente e a gente aprende tanto e a gente conhece um lugar de intimidade e a gente conhece uma coisa que é muito maravilhosa, que a alegria e o contentamento da nossa alma está no Senhor, não na realização dos nossos desejos dessa terra. Não aqui. Aqui tudo está degradando, aqui tudo está se acabando a cada dia que passa. Aqui não é o nosso destino final. Não é. Quem traz o verdadeiro contentamento para nossa alma, a verdadeira alegria, o verdadeiro consolo é o Senhor. Quem nos dá o sentido real da nossa existência é o Senhor. E sabe que a maioria das vezes que a gente encontra essa verdade são nos momentos de dor, são nos momentos de dificuldade. E que a gente vai para oração, que a gente abandona tudo, que a gente para de resistir a Deus. Às vezes tem circunstâncias que a gente está tão resistente ao Senhor, a gente está pedindo para Deus agir, mas a gente está resistindo ao Senhor. Porque às vezes a gente precisa passar pela cruz, passar pela humilhação. E a gente fica resistindo, e quanto mais a gente resiste, mais a gente sofre. Porque a gente está se opondo à ação de Deus daquele momento, que passa por caminhar com a gente por um caminho de cruz, de humilhação, de dificuldade, de sofrimento. E aí quando a gente entrega isso para Deus, a gente confia no Senhor e passa aquilo pedindo que Deus faça, pedindo que Deus age, a gente vai para o nosso quarto de oração, chora as nossas dores para o Senhor. Gente, a gente conhece, a gente começa a conquistar uma intimidade com Deus que é muito maravilhosa. A gente vai unindo o nosso coração ao coração do Senhor de uma maneira muito íntima. Os momentos de dor, eles nos trazem essa graça. As horas de dificuldade nos trazem muito essa graça. De conhecer um Deus consolador, de conhecer a intimidade do Senhor, de conhecer um Deus que nos orienta, que diz: o coração do teu marido está nas minhas mãos. E aí ele confirma, e daí a gente aprende a ouvir a voz de Deus. Como é maravilhoso ouvir a voz do Senhor. E sabe, o sofrimento, às vezes o sofrimento é tirar um tampão dos nossos ouvidos. É o lugar onde a gente começa a de verdade largar as nossas resistências, né? E ouvir a Deus e se aproximar do Senhor. Então, se você está passando por um momento de cruz, de dor, de dificuldade, né? Ou quando você passar, porque a gente passa muitas vezes ao longo da nossa vida por esses lugares, né? Confie no Senhor. Confie. Para de espernear, de fazer manha, de lutar contra a correção divina. Às vezes essas dificuldades corrigem o nosso comportamento, alinham. Meu Deus do céu, o quantas dificuldades que eu já passei me tornaram uma pessoa muito melhor, muito mais madura. Quando eu parei de resistir e me entreguei para o Senhor. Senhor, eu confio em Ti, vamos trabalhar aqui em mim o que precisa, eu vou confiar em Ti e vou rezar. Nunca vou parar de rezar para Deus mudar a situação, mas eu vou entender que quem muda a situação é Deus, não sou eu. Porque às vezes nós somos, pega isso que eu vou te dizer, a gente vai rezar, mas tem vezes que nós somos as maiores inimigas da nossa própria oração. Tem vezes que nós somos os maiores inimigos da nossa oração. Nós rezamos o rosário, o terço, buscamos os sacramentos, rezamos uma campanha de oração, rezamos uma novena, mas as nossas atitudes se opõem completamente à vontade de Deus, ou parcialmente. E quando a gente está se opondo parcialmente, a gente já não está obedecendo. Lembra que eu falei de obediência na outra semana? A gente se entrega a Deus, a gente se entrega por inteiro, a gente vai de cabeça na vontade de Deus, a gente vai de cabeça em obedecer a Deus.
A gente não obedece um pouquinho, não. A obediência, ela tem que ser completa na nossa vida. Essa é a busca da santidade. Cada dia eu busco obedecer totalmente ao Senhor. E sabe, às vezes, nós rezamos para Deus fazer uma coisa, muito. Nós estamos lá clamando, nós estamos jejuando por aquilo. Mas as nossas atitudes se opõem completamente à palavra de Deus. E nós somos inimigas da nossa própria oração. Porque muitas vezes nós estamos rezando de que jeito? De forma egoísta. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós não recebemos o que nós pedimos porque nós rezamos com o desejo de satisfazer as nossas paixões. Aí você reza, sai do quarto de oração, vai lá e toma uma atitude da sua cabeça, da sua vontade, sem ser guiada pelo Espírito Santo. O que adianta? O que adianta? Não, eu vou obedecer a Deus por completo. Tô te falando hoje. Pega essa que essa veio do Espírito Santo, não veio da Jéssica. Ó, pega essa. Peça o Espírito Santo. Silencie e busque santidade. A cada passo, quando você se sentir desorientado, existem situações que são tão difíceis que a gente vai perdendo a direção. Insista naquilo que Deus já te falou. O que foi que Deus já te falou? Qual é o caminho que você sabe que você tem que andar? Caminha nele, sem te desviar nem para a esquerda nem para a direita. Caminho de santidade e oração pedindo que o Espírito Santo convença, que o Espírito Santo faça. A nossa oração e o nosso testemunho são muito mais poderosos do que as nossas palavras para convencer o coração de qualquer um que a gente ama da vontade de Deus. E muitas vezes esse caminho de oração, de silêncio, muitas vezes não, sempre, é um caminho de salvação para nós. É muito difícil quando a gente está à cruz, a gente conseguir ser grato pela cruz, pela dor e o sofrimento. Mas depois, quando passa, a gente consegue olhar e dizer: bendita a cruz, bendito o sofrimento que me salvou. O quanto eu busco o céu verdadeiramente hoje por causa daquela dor, daquela cruz, daquele sofrimento. Amém? Eu vou proclamar uma palavra para a gente rezar e encerrar, né, a nossa live de hoje. Diz assim: Eclesiástico 34, do 14 ao 20, diz assim: proteção de Deus àqueles que o temem. E são aqueles que temem o Senhor, aqueles que o amam, né? Temer ao Senhor é amar o Senhor e buscar contentar o coração de Deus, agradar o coração de Deus. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado, será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que o salva, e os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme ao Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Feliz a alma do que teme o Senhor. Para quem olha ela e quem é a sua força? Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos da saúde, vida e bênção. Olha que palavra magnífica para a gente encerrar a nossa live hoje. Olha que palavra magnífica. Eclesiástico 34, do 14 ao 20. Nós podemos confiar em Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. Você pode confiar em Deus. Deus não nos decepciona, Deus não nos abandona. Talvez na hora da cruz, da dificuldade do que você está passando, você questiona por que Deus deixou isso acontecer. Para de questionar. No momento certo, um pouco mais lá para frente. Obrigada, Fê. A Fê colocou aqui para nós, Eclesiástico 34, do 14 ao 20. Lá na frente você vai entender o quanto tudo isso que você está passando foi necessário para sua salvação, para a salvação da sua alma, para sua família. O quantos méritos e quantas bênçãos Deus vai tirar desse sofrimento. Agora viva este sofrimento, viva esta cruz do jeito que tem que ser vivido. Obedecendo a Deus, rezando, pedindo a vontade de Deus e confiando. Olha o que nos diz a palavra do Senhor.
O espírito daqueles que temem a Deus será procurado. Você tem noção que é Deus nos procurar para nos abençoar? Gente, essa palavra que eu sou louca nessa palavra. Será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que o salva. Olha só, a nossa esperança não está em que alguém que a gente ama mude de ideia. A nossa esperança não está que as nossas palavras convençam alguém. A nossa esperança está posta em quem? No Senhor, naquele que nos salva. Só quem nos salva é o Senhor. A minha esperança, a tua esperança não pode estar num emprego, numa pessoa, numa mudança de opinião de alguém, na mudança de ideia de alguém, na mudança de comportamento de alguém. A nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está em quem? No Senhor. Aliás, a palavra diz aqui, de nada terá medo. Aquele que teme o Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é a sua esperança. Tudo que nós esperamos vem de Deus, está no Senhor. Ele é a nossa esperança, nós não precisamos tremer. Esse sofrimento não vai te aniquilar. Talvez ele aniquile aquilo que precisa ser aniquilado em você para você ser santo, mas ele não vai te matar, não vai te aniquilar. Se você olhar para o Senhor, confiar em Deus e viver de acordo com aquilo que Deus está te orientando. O Senhor é a nossa esperança, nós não precisamos tremer nem temer. O Senhor é a nossa esperança. Feliz a alma que teme o Senhor. Feliz a alma que teme o Senhor, que ama o Senhor. Quando o nosso objetivo é amar e agradar o Senhor, feliz é a nossa alma. O Senhor vai nos consolar, o Senhor vai nos amparar, o Senhor é a nossa proteção. Não é a mudança da circunstância que você está esperando. É o Senhor. E Ele é o Todo-Poderoso. A alegria do nosso coração, a satisfação da nossa vida, a salvação da nossa alma e dos nossos não poderiam estar em mãos melhores. Está na mão do Senhor. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Gente, olha o que é isso. Deus é tudo para nós. O Senhor, Deus é tudo para nós. Nós não precisamos andar desesperadas por aí, sem saber, esperando que o outro mude para a gente ser feliz, esperando que melhore isso aqui, que melhore aquilo lá, que tenha uma... Não! O nosso contentamento está no Senhor. No Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Mesmo na cruz, está onde? No Senhor. Na alegria, está onde nosso contentamento? No Senhor. Na saúde, na doença, está onde nosso contentamento? No Senhor. É Ele que é a nossa força, o nosso sustento, o nosso amparo, a nossa proteção. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. Não é o seu trabalho, não é o seu emprego, não é o seu dinheiro, não é a conta paga, não é o marido convertido. Tudo isso nós queremos, tudo isso nós oramos. Mas enquanto tudo isso não vem, nós oramos e sabemos que toda bênção vem do Senhor. Toda bênção vem de Deus. Porque, gente, tudo vai passar, só quem vai permanecer é o Senhor. Tudo vai passar. Tudo passa. O que você viveu há 5 anos atrás, o que te preocupava há 5 anos atrás, não é o que te preocupa hoje, não é o que você vive hoje. Ou há 10. E daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, o que você está vivendo hoje, não vai ser o que vai te preocupar lá na frente. Tudo passa. Tudo passa. Deus permanece. E é isso que nos importa. Amar e temer ao Senhor em primeiro lugar. Agradar o coração do Senhor. Por quê? Porque aqueles que temem ao Senhor serão procurados por Ele. 2 vezes essa palavra fala que os olhos do Senhor estão voltados, estão olhando para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. O Senhor está te olhando, o Senhor está te vendo. Você tem buscado o Senhor? Então os olhos do Senhor estão sobre você, você não precisa temer. Esse sofrimento, essa dificuldade não vai te aniquilar. Não vai te aniquilar. Pega na mão do Senhor, confia. Santidade, oração, silêncio. Esperar que Deus faça no tempo dele. Amém? Senhor,
Nós queremos te agradecer por toda essa orientação de hoje, por toda a tua graça, o teu favor, o teu socorro. E pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos convença de toda essa verdade da tua palavra, Senhor. Tu nos procuras, Senhor. Senhor, tu é nosso sustentáculo, tu é nossa alegria, tu é nossa força. O nosso destino, Senhor, está nas tuas mãos e não poderia estar em mãos melhores. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós confiamos em ti. Nós não queremos mais desesperar, Senhor, porque tu és a nossa esperança. Nós queremos colocar todo o contentamento, a alegria da nossa alma em ti, Senhor. Mesmo diante das dores, das dificuldades, Senhor, da depressão, da ansiedade, do adultério, Senhor, dos vícios, tudo que tem assombrado as nossas famílias, Senhor, as separações. Mesmo diante disso tudo, Senhor, diante de todas essas realidades de dor, de cruz, nós declaramos, Senhor, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Eu sei, Senhor, que tu olha para minha vida. E que no derradeiro momento, Senhor, na hora certa, Senhor, tu vai me abençoar. Durante esse caminho, Senhor, tu vai me mudar, vai me santificar, vai santificar os meus, Senhor. Mais uma vez, e para encerrar, nós te pedimos, Senhor, que tu envie o teu Espírito Santo sobre aqueles que nós amamos e que tu os convença da verdade. Senhor, nós pedimos que tu os convença da verdade, que tu nos dê, Senhor, a santidade de rezar, de silenciar, de buscar, Senhor. Nos dá a graça, Senhor, de te buscar, de sermos santos, Senhor. E nós entregamos os nossos, Senhor, para que tu os convença da verdade, Senhor. Pedimos tudo isso pela intercessão da Virgem Maria de São José. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Deus seja louvado. Não é que deu live? Deu live ainda de 1 hora quase, né? Deus é bom. Eu achei que não ia dar conta, mas deu. Deus abençoe vocês. Sexta-feira temos live às 7. Quero pedir que vocês compartilhem essa live de hoje para que mais pessoas recebam essa palavra do Senhor. Como Deus é bom com a gente, né? A gente teve bastante dificuldade semana passada, não consegui fazer as lives, né? Na sexta, nem nessa segunda, mas hoje já estamos aqui, com a graça de Deus. Vamos até agora o fim da nossa quaresma fazendo. Falta pouquinho para acabar a quaresma, né? Mas depois a gente já vai engatar uma outra campanha de oração muito bacana que eu já tô preparando aqui com Jesus pra gente seguir em oração, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia e compartilhem a live.